Agora vamos falar das unidades de medidas de arcos e ângulos, tá certo? As unidades são grau e também o radiano, tá certo? O que é um grau? Ora, um grau, pegue uma circunferência e divida ela em 360 partes iguais, como se estivesse fatiando uma pizza. Cada uma dessas partes, eu dividi em 360, cada uma dessas fatiazinhas da pizza, cada uma dessas partes, vai determinar um ângulo central de 1 grau. Isso aqui é 1 grau, tá certo? E aí você percebe que, independente do tamanho da circunferência que você me dê, 1 grau vai ser sempre a mesma coisa. Vai pegar essa circunferência, não importa quão grande ela seja, divide ela em 360 partes. Cada uma dessas partes é o que a gente chama de 1 grau, tá certo? 1 grau, ele tem alguns submúltiplos, tá certo? Por exemplo, se eu pegar 1 grau agora e dividir ele em 60 partes iguais, cada uma dessas partes é o que a gente vai chamar de 1 minuto, certo? Então, 1 minuto é você pegar 1 grau, dividir em 60 partes iguais e considerar uma única dessas partes. Aí, uma partezinha dessa é o que a gente chama de 1 minuto, tá bom? E também 1 minuto tem um submúltiplo, que é o segundo. É você pegar 1 minuto e dividir em 60 partes iguais. Cada uma dessas partes é o que a gente chama de 1 segundo. E a representação do minuto é com um tracinho. E do segundo é com esses 2 tracinhos aí em cima do número, tá bom? A outra unidade que vamos estudar é o radiano. E o que é um radiano? Que a gente vai representar com 1 rad, assim, ó. 1 rad. Então, um rad corresponde ao comprimento de um arco, corresponde à medida de um arco, cujo comprimento dele é igual ao tamanho do seu raio, tá certo? Ou seja, você pegou esse arco aqui, deixa eu dar um zoom. Você pegou esse arco aqui AB, cortou aqui no B, esticou esse arco. Se esse comprimento aqui foi igual ao comprimento do raio, aí a gente diz que a medida do ângulo AOB é igual a 1 rad, tá certo? Eu também posso dizer que a medida do arco AB, o arco AB mede 1 rad, tá certo? Assim como foi no ângulo, não tem problema nenhum. Então, a medida do ângulo, eu posso falar desse ângulo aqui e dizer que ele mede 1 rad, tá certo? Esse ângulo aqui mede 1 rad. Ou eu posso dizer que o arco AB mede 1 rad, tá certo? Então, isso vai acontecer quando a medida, esse comprimento aqui, do A até o B, foi igual ao tamanho do raio dessa circunferência, tá legal? Ou seja, esses 2 comprimentos aqui são iguais, tá bom? Veja esse outro exemplo. Eu digo que a medida aqui, a medida do arco COD, do ângulo COD, ela é 2 radiano, 2 rad. Por quê? Porque se você cortar aqui no ponto C e esticar esse arco aqui de C a D, cortar ele e esticar, como está feito aqui, ó, esse tamanho aqui dele esticado, aqui vale 1 raio, aqui vale 1 raio, então a gente tem 2 raios, né? A medida dele é medida de 2 vezes o tamanho desse raio aqui. Cabe 1 raio aqui, cabe 1 raio aqui. Então, a medida de COD é igual a 2 radiano, 2 rad. Ou eu posso dizer também que o arco CD mede 2 rad. Tá certo? Agora você pode estar se perguntando, dentro dessa circunferência, cabe quantas vezes, eu posso fazer essa divisão quantas vezes, tá certo? Eu posso fatiar, digamos assim, essa pizza quantas vezes, sempre deixando a medida do tamanho de 1 raio. Por exemplo, eu quero mais 1 raio aqui. Opa, quero mais 1 raio aqui. Aí você vai e traça aqui, traceja aqui. Aí coloca mais uma vez o raio. Traceja. Quantas fatias você vai conseguir? Fatias desse mesmo tamanho, tá certo? Você vai conseguir, na verdade, 6 fatias. Se você fizer essa conta aí, você vai ver que vai dar 6 fatias, mas vai ficar um pedacinho muito fino da fatia. Por que isso acontece? Porque a gente sabe que o comprimento da circunferência, C, é dado por 2π vezes o raio. Ora, a circunferência toda, então, tem um ângulo de 2π radiano, certo? Ou seja, o arco de uma volta completa, o arco de uma volta
ele tem 2π radiano, certo? Então, o arco de uma volta, eu vou até escrever isso aqui, ó. O arco de uma volta mede, né? Deixa eu apagar isso aqui. Mede 2π rad, ou seja, 2π vezes o seu raio, tá certo? Então, 2π radiano. Agora, 2π é aproximadamente, isso aqui é aproximadamente, tá bom? É aproximadamente 6,28. 6,28 rad, aproximado, tá bom? Ou seja, você vai conseguir 6 fatias dessa. Eu posso até continuar aqui a conclusão. E mais uma fatiazinha que é mais estreita. Essa aqui nem ajudou muito, viu? E uma fatiazinha que é mais estreita, tá bom? São 6 fatias aqui do mesmo tamanho, só que tem uma fatia aqui que é mais estreita, tá bom? Então, o desenho não tá ajudando muito não, mas deu uma viajada. Essa fatia aqui é para ficar um pouquinho menor, tá certo? Então, o arco de uma volta mede 2π rad, que é aproximadamente 6,28. E com isso a gente consegue fazer uma relação bacana entre ângulos em graus, entre a unidade de medida em graus e a unidade radiano. Ou seja, 2π radiano, que equivale a um giro completo na circunferência, é o arco de uma volta, tá certo? Então eu posso dizer que 2π estará relacionado, ou seja, 2π radiano equivale a 360 graus. Aí eu boto aqui 360 graus. E meia volta, então, que é o π radiano, é a metade de 2π, vai valer a metade é a meia volta, é o arco de meia volta, que vai valer 180 graus. E assim você continua sucessivamente. Deixa eu dar uma arrumadinha que está aparecendo 186 aqui. 180 graus. Se você dividir aqui em 2, π sobre 2 rad equivale a... π sobre 2 rad equivale a 90 graus. E aí você pode continuar esse processo, tá bom? A gente vai usar essa informação aqui para resolver alguns problemas através de regra de 3, tá bom? Vamos ver como é que isso vai funcionar.